E agora sim, depois das 12, vamos então ao nosso espaço Nos Desentendemos, habitualmente depois das 12, e hoje vamos até Lisboa e toda a zona metropolitana. Fica atento. Ça fait même pas 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'on laissait, les larmes et la distance de 2000 kilomètres. C'est parce que t'as le même gorgée de soleil et de soleil. E com esta belíssima melodia de fundo, Wendy Nazaré e Pepsi, Lisboa. Et crise immense. mais uma vez vamos viajar ao sabor do espaço Nos Desentendemos. Car que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'a ni sort ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer. Depuis Salazar, le marquis de Pombal. Uma rúbrica regular aqui no Portugalíssimo Popular FM. Nos Desentendemos é uma verdadeira seleção nacional das línguas marginais portuguesas, onde domingo a domingo, logo a seguir ao sinal horário das 12, nos habituou a estarmos em diversas regiões de Portugal falando sobre palavras e expressões. Aqui fica o convite. Hoje regressamos a Lisboa e toda a sua área metropolitana com Heróis à Moda de Lisboa. Vou ser um alfacinha. E tu, Vanessa? Eu, claro que sim, Zezé, claro. Cette ligne de conduite de suivre le vent. E vamos estar também à conversa com a escritora Maria Eugénia Pontes, desde a linda vila de Alenquer, e iremos tentar perceber por que razão a língua portuguesa é tão rica e diversificada de região para região. Já tem sol, Vai cheirar luar, cheira Lisboa, cheira bem. Maria Eugénia Ponte nasceu em 1954 em Carregados, Alenquer, onde reside. Cheira Lisboa. A informática de profissão encontra-se atualmente reformada, já editou livros, desencontros virtuais, um romance, também a Gaivota, que tinha medo do mar, contos, a Balhazena, a Rainha Serena, enfim, diversos também trabalhos literários. Também está na coordenação e coautora do Heróis à Moda de Lisboa, contos, lugares e palavras de Natal e também lugares e palavras de Natal, como tinha dito, e claro, participações também nas coletâneas Contos Cruzados, Contos do Nosso Tempo, Pecados Mortais, Amantes da Poesia, Lugares e Palavras do Porto, Universos da Poesia, enfim, muitas obras e claro, também aqui no Portugalíssimo hoje. Relativamente ao seu interesse pelos falares regionais, vem desde 2010, quando o João Carlos Brito, coordenador da coleção Heróis à Moda de, a convidou para coordenar o de Lisboa, onde está incluído o dicionário Alfacinha, que reúne também cerca de 2.300 vocábulos e expressões alfacinhas. É bem uma grande obra. Ça fait même pas 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà. E agora sim, vamos então entrar em direto desde a linda vila de Alenquer, onde voltamos de novo para estarmos à conversa com a escritora Maria Eugénia Ponte. Olá, muito boa tarde, Maria Eugénia. Boa tarde, Zezé. Como está? Tudo bem e bem-vinda ao Portugalíssimo uma vez mais. Agradeço a sua companhia nesta viagem. Nos Desentendemos hoje à moda alfacinha e em direto desde essa linda e encantadora Vila Presépio de Portugal, Alenquer. É verdade, eu sou muito orgulhosa da minha terra, que realmente é lindíssima. Aliás, o Dr. Rui Costa há pouco falou sobre Alenquer e dá bem para ver. É verdade. O que é que se vê aí dessa encosta de Alenquer? Olha, eu aqui precisamente da minha casa, agora não, estou dentro de casa, mas chego ali à rua e vejo o Alenquer ao longe,
e depois até o mundo junto, portanto, se o tempo estiver descoberto, está assim um bocadinho esquisito, a paisagem é maravilhosa. A minha casa fica num alto e realmente Alenquer é um conjunto de montes e vales e tem, em termos paisagísticos, é maravilhoso. Vale a pena visitar. Ainda Eu há bem. bocado disse só a boa tarde ao ZB e não disse boa tarde à Vanessa. Olá, boa tarde bom aos seus dia. ouvintes. Bom dia, como está? Tudo bem, obrigada. E a nossa ligação A nossa chamada caiu de caiu. novo. Ai, meu Deus. Hoje isto está terrível. Mas vamos tentar então a nossa ligação novamente à Vila de Alenquer, onde estávamos a falar com a escritora Maria Eugénia Ponte. Ça fait même pas 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres. C'est parce que t'as le même gorgée de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours de leurs robes noires et cris immenses. Y a comme un bout de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'a ni sort ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer. Depuis Salazar, le marquis de Pont. E agora sim, a nossa ligação está mantida de novo com a escritora Maria Eugénia Ponte, desde a Vila de Alenquer. E como estávamos na conversa, e peço imensa desculpa, mas isto às vezes acontece, não é? É natural. Eu não sei se chegaram a ouvir a minha boa tarde a todos os ouvintes, à Vanessa e ao Dr. Rui Costa também, que há bocado falou sobre Alenquer. É verdade. Mas, de qualquer maneira, se não ouviram, renovo. Claro. E vamos então viajar hoje à moda Alfacinha, Heróis da Moda de Lisboa, com o nosso espaço Nos Desentendemos. Vamos a isso, Vanessa? Vamos, Zezé. Vamos a isso, Maria Eugénia Ponte? Vamos. Et peu importe les marées hautes. Maria Eugénia Ponte, no dicionário Alfacinha existem apenas expressões e vocábulos típicos de Lisboa? E foi fácil também toda esta organização deste dicionário? Não, quer dizer, nem foi tarefa fácil e nem consta desse dicionário apenas expressões usadas em Lisboa. Como disse há pouco, na minha apresentação, o dicionário reúne cerca de 2.000 entradas e foi talvez o desafio mais complicado desta coleção do Heróis à Moda de. Um dos fatores é precisamente porque entendemos que os falantes de Lisboa não se limitam aos confins geográficos da cidade, mas sim uma enorme região de vários quilómetros em volta do Tejo. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de falantes, isto é, provavelmente 1 em cada 3 portugueses. Portanto, não pode ter sido tarefa fácil, como é fácil de entender também. Claro. E, além disso, por exemplo, eu não sou de Lisboa, nasci e resido em Alenquer, e identifico-me perfeitamente com os falantes alfacinhas, embora pertença à chamada região Saloia. Exato. É um facto que isso também se deve à descaracterização desta nossa região, que atualmente em quase nada se distingue dos lisboetas, mas no passado tinha tradições muito próprias devido à sua ruralidade, que ainda mantém, como o Dr. Rui Costa disse há bocado, é um concelho em que a ruralidade proporciona uma qualidade de vida que não se encontra noutros locais assim tão perto de Lisboa. Estamos a cerca de 30 km. Esperteza Saloia. Pois, essa expressão esperteza Saloia realmente até é engraçado. O título de curiosidade, a origem é os vendedores de produtos agrícolas deslocavam-se da região Saloia para a cidade e muitas vezes enganavam descaradamente os lisboetas. Estes faziam que não percebiam, porque até porque os produtos eram bastante mais baratos e de melhor qualidade do que os nos mercados, e realmente faziam que não percebiam e diziam assim, olha, esperteza Saloia. Portanto, era nesse sentido que existe essa expressão. Outro fator também, voltando à dificuldade da organização do dicionário, outro fator também é a grande influência externa que toda a parte da cidade e da região metropolitana teve. Muitas pessoas vieram
transmontanos, alentejanos, beirões, algarvios, madeirenses, açorianos, vieram para a grande cidade em busca de novas oportunidades e com eles trouxeram também a sua maneira de falar, que rapidamente se misturou com a alfacinha sueca. Exato, e aí surgiu o linguajar cotidiano de Lisboa. Exato, nós adaptámos também a essas novas, e agora mais recentemente então também temos outro fenómeno destes últimos anos, que é os colónias significativas dos falantes de outros continentes e de outros povos europeus. Normalmente eles tentam, quem vem tenta adaptar-se ao local para onde vai, não é? Exato. Mas de certa maneira também há uma adaptação do local que os recebe, neste caso Lisboa, não é? Mas o livro que a Maria Eugénia coordenou não é apenas o dicionário, pois não? Não, o dicionário aparece no fim, porque o Heróis à Moda de Lisboa, aliás, como também todos os outros da coleção, mas este em particular, é um livro de contos de humor, em que os protagonistas de cada conto empregam expressões que depois no dicionário são explicadas a sua origem e o seu significado. No caso de Lisboa, as personagens dos contos são personagens típicas ou históricas da cidade de Lisboa. Esse dicionário, que chamámos de dicionário Alfacinha, explica depois o significado das expressões utilizadas. E esses contos são divididos em três, digamos assim, três olhares sobre Lisboa. Um primeiro olhar sobre a Lisboa dos tempos remotos, em que as personagens principais são Ulisses, Martim Muniz, Marquês de Pombal, Santo António, a Vidente Maria de Macedo. São tudo personagens, uns lendários, não é? Não temos a certeza se realmente existiram e se passou, mas outros são mesmo reais. No caso, por exemplo, de Marquês de Pombal e Santo António, há a mínima dúvida que existiram. Exato. Tem depois um segundo olhar sobre a Lisboa do passado, em que focam o Luciano das Ratas, que existiu mesmo, o Zé do Telhado e o Diogo Alves, a Sopeira, a figura da Sopeira, a figura da Leiteira, Madame Vilaré e as Manas Pirliquitetes. E em último, um olhar sobre a Lisboa contemporânea, em que as personagens dos contos são as vizinhas bisbilhoteiras, o segurança e a menina do shopping, o aluno do Liceu Camões e o cidadão anónimo de Lisboa. Aquele que se irrita com a sua cidade, mas que é a máxima de tudo. Portanto... Olha, Zé Miranda, estava agora aqui a pensar, até eu tenho aqui o livro, podíamos servir-nos dele e dar-nos assim um giro sobre Lisboa. É verdade, eu acho que sim. Vamos nessa, Vanessa, um girozinho até Lisboa? Olha, Vamos, Zé, claro que sim. É uma pessoa também muito gira. E não Acho que toda a gente sabe, mas significa que está de acordo. Neste caso, até se aplica muito, não é? Temos aí uma Vanessa. Exato. Aliás, o nosso querido e vasto auditório já estava a pensar por outros lados, mas pronto, é isso mesmo, está de acordo, não é? Outra coisa, mas não. Os ouvintes também são assim um bocado de maus pensamentos. Não. Vamos nessa, Vanessa. Quer dizer, vamos para a frente. Então vamos. Acha bem? Acho que sim. Vamos. Quem quiser descobrir mais em pormenor quem são estes heróis, é melhor comprar o livro. Exato. Mas eu pensei, tenho aqui o livro, vou citar pequenos certos, não muitos pouquinhos, né? Porque o tempo também não é muito, do livro. O livro tem os contos, portanto, fazem parte do livro, tem um texto basilar, que é uma conversa, faz assim como que uma apresentação dos heróis que depois vão ser focados nos contos. E então é uma conversa entre um idoso e um jovem que admiram a cidade de Lisboa do Alto Castelo São Jorge. Por exemplo, aqui assim, a certa altura o jovem diz assim: caraças, eu estou completamente a anhar com tudo isso que me está a dizer. Olha, Luís, eu tenho de ir ali mudar a água às azeitonas, mas depois podemos continuar a nossa conversa. Aguenta aí os cavalos só um bocadinho, sim? Senhor Evaristo, a conversa é entre o Luís e o Evaristo. Senhor Evaristo, estava aqui a admirar a cidade e ao ver ali a Praça do Martim Muniz, lembrei-me também ele teve um papel importante para Lisboa, não é verdade? Opa, faz favor, quer vossa influência contar agora a história? Brincou o velho. Por que não? Não andei a queimar as pestanas para nada. Ora bem, meto já a viola no saco e sou todo ouvidos. Está a ver, portanto, os contos são nesta linha.
O jovem estava a ganhar, portanto, lá está uma expressão, estava a ganhar com o que o companheiro lhe contou sobre a fundação de Lisboa, que se atribuía a Ulisses, que por ali parou na sua viagem de Troia a Ítaca. Mas isso é uma lenda, não sabemos bem se realmente aconteceu. E para o leitor também não ficar a ganhar, lá tem o dicionário para perceber o que é que eles estão a falar. Continuamos? Exato, claro, com certeza. E aliás, Por exemplo, no meio destes contos vêm sempre as expressões e os vocábulos da região de Lisboa. Exatamente. No primeiro conto há um diálogo muito interessante, um diálogo familiar. Pai, onde é a minha terra? Ulisses, pai, baixou o jornal e pousou a olhar sobre Ulisses filho, esparramado no chão, a construir uma gigantesca ponte de legos. Os 4 olhos verdes encontraram-se, intrigados uns, limpidamente interrogativos outros. Que conversa é essa? Um menino de 8 anos que não sabe onde nasceu? Tem, nasci na maternidade Alfredo da Costa. Exatamente, a fábrica dos alfacinhas, sorriu o pai. Sendo assim, a tua terra é Lisboa. És lisboeta, filho, e nunca deixes de dizer o contrário, interrompeu bem. Já agora, aqui, vou também interromper e referi-me aos habitantes de Lisboa como sendo alfacinhas. Penso que é interessante explicar resumidamente o porquê de terem assim chamados. Há várias versões também, não é? Há várias versões também. Por acaso é engraçado, uma vez fui a um programa na SIC e a Conceição Lino, do programa Boa Tarde, perguntou às pessoas que estavam a assistir e toda a gente sabia, muito entendida. Toda a gente sabia, é porque em Lisboa havia muitas hortas antigamente e não sei o quê. Na realidade, não é só por isso. Também é por isso, mas não é só por isso. É mais porque os burgueses, no fim do século XIX, tinham o costume, nas tardes solarengas de domingo, se reunirem em grandes almoçaradas pelas inúmeras hortas, que realmente existiam, nos arredores da capital. E acompanhavam o tradicional peixe frito com grandes quantidades de saladas de alface. Acontece que esse hábito era um bocado pitoresco aos olhos de quem vinha de fora da cidade, porque o consumo de alface não estava muito difundido. De maneira que causava assim uma certa estranheza e até foi caricaturada. Daí o caís um pouco pejorativo da palavra alfacinha. Hoje não é tão utilizada, mas pronto. Atualmente os alfacinhas ou os lisboetas não têm que se sentir envergonhados de consumirem alface, até é muito saudável, não é? Bem bom. Exato. Já que estamos numa de contos, vamos voltar a outro. É verdade, e citando um outro conto sobre e aparece aquela palavra jardim de jaleco também. Pois é. Essa palavra entra num outro conto que faz é o Martim Muniz. E essa parte do jardim de jaleco está logo ao princípio. Claro. Martim entrou finalmente em casa e com ar de casa. Boa tarde, doutora. Pesam-lhe as pernas para demorar quase 1 hora a vir da escola ou foi dar uma volta ao jardim de jaleco para visitar a família? A família, neste caso, eram os macacos e os animais. Exato. E para quem não sabe, o jardim de jaleco é uma forma carinhosa que os lisboetas têm de se referirem ao jardim zoológico. É com carinho que o tratam assim. Enfim, sempre introduzindo os contos, ainda tem outro conto que nos pode ler ou dizer. Sim. Olha, que um bocadinho. Faz favor de dizer, isto é uma maneira típica de falar lisboeta. Faz favor. O que vai ser hoje? Eu quero uma vianinha com fiambre e um copo de leite frio. A caminhada desde a Baixa abrir o apetite a Sérgio. Com certeza, anuiu Maria da Glória. Já viu estes macavencos armados em carapaus de corrida, professor Manuel? Vianinhas. Deve pensar que está na pastoria Benar. Já lhe levam um papo seco com umas fatiazinhas de afiambrado que até vai lamber os beiços, disse entre dentes. Eu agora achei piada quando
li aqui os macavencos, que era uma expressão que a minha mãe usava até muito, está a ver? Exato. E em Alenquer também se usava macavenco e chamava isso ao meu irmão, tu és um macavenco. Quer dizer, assim, uma pessoa que não tem muito jeito, não, e armados em carnaval de corrida têm a mania que são espertos, é assim, está nesse sentido. Este ponto é sobre as manas perliquitetes, que realmente existiram, e foram duas irmãs que viveram no final do século XIX, ficaram conhecidas pela sua extravagância. Eram solteironas, passavam a vida nas lojas e nos cafés do Chiado. É assim, tipo, Maria, não me toques, é assim, nesse sentido. O Vianinha, penso que toda a gente sabe o que é pãozinho fino e reduzido. E Perliqueques era o apelido. Que estranho. Foi alguém que, pela sua maneira de ser, todas muito finas, mas não tinham, vamos lá, onde cair mortas. Sim, mas deviam de ser curtidas. Deviam de ser uma duplazinha curtida, não? Era uma dupla curtida. No conto também diz assim, Perliquitetes era o apelido. Estranho. Não, foi uma alcunha que lhes deram por elas serem todas tipo não me toques, me desafinas. Devia ter uma dupla curtida. Lá isso era. Feias, solteiras, extravagantes e não faziam mais nada senão andar pelo Chiado a ver as modas. E já nessa altura, olha, bem bom. Já hoje andamos, não é? É verdade. Andamos a ver só porque realmente ficamos pelo ver muitas vezes e comprar nada. Na realidade, no que toca a vocábulos e expressões típicas, alfacinhas, existem muitos que não há a mínima dúvida a serem de origem lisboeta. Sim, existem muitos, principalmente pelo facto de ter acontecido ao longo dos tempos grandes correntes migratórias de pessoas, as expressões que são faladas em Lisboa, mas são de origem exterior, mas também há muitas que não há a mínima dúvida que são mesmo de origem alfacinha, de origem lisboeta. Eu no início do nosso programa abri a nossa linha telefónica e telefona um nosso ouvinte taxista. Eu até aproveitei, anunciei e disse-lhe que iríamos viajar íamos falar sobre expressões e vocábulos da região de Lisboa e até lhe disse, e você é fogareiro. Ele não sabia nada. Claro que ele sabia, não é? Ele sabia, mas já não sabia porque é que lhe chamavam fogareiro. Então, não sei, sabia. Por que é que será? Eu por acaso perguntei, quando foi na recolha do dicionário, perguntei a um colega meu que me deu um outro significado. Disse que, explicação, disse que, chamam fogareiros porque nós andamos sempre na brasa para tirar os clientes uns aos outros e então é por isso. Mas continuámos a fazer a pesquisa e realmente parece-nos mais credível que a origem do nome, chamar fogareiro ou taxista, tem a ver com os primeiros táxis de Lisboa, que eram os Mercedes 180D, que eram conhecidos por matatilos e posteriormente por fogareiros, que eram grandes e deitavam fumo, pretos, tinham a forma assim meio de um fogareiro, daí esse nome. Parece-me que esta explicação é mais credível do que a do meu colega, mas pronto, era a ideia que ele tinha. Exato. Possivelmente, esse senhor também é capaz de pensar a mesma coisa, não sei. Claro. Portanto, a origem das palavras é sempre muito complicado, porque às vezes aparecem-nos várias e nós ficamos sem saber, é como as lendas, nós muitas vezes ficamos sem saber se aconteceu, se não aconteceu, não é? Exato. Realmente podemos pensar que não aconteceu e aconteceu mesmo, não é? Portanto, o melhor é dar corda aos calcantes, apanhar um fogareiro, ou temos aqui as obras de Santa Ingrácia e ficamos a ver navios e não vamos ter tempo nem de beber uma bica. Ficar a ver navios, obras de Santa Ingrácia, são todas expressões tipicamente lisboetas. As obras de Santa Ingrácia significa algo interminável, tem origem no facto de que a origem da Igreja de Santa Ingrácia se ruiu em 1600 e qualquer coisa, 1681, salvo erro, e as obras de reconstrução duraram cerca de 350 anos. Daí que quando alguma coisa nunca mais acaba, diz parecem as obras de Santa Ingrácia. Ainda hoje, não é? Ainda hoje dizemos isso. Ficamos a ver navios, também toda a gente. É interessante porque muitas vezes sabemos o que significa, mas não sabemos a origem. Dizem, olha, ficas a ver navios. E realmente não sabem
que sabem que significa não ter o que se deseja, não é? Exato. Mas não sabem que a sua origem remonta ao tempo após a Batalha de Alcácer Quibir, em que muita gente ia para o Alto de Santa Catarina ver os navios com a esperança de que o rei Dom Sebastião voltasse. E ele nunca voltou, daí ficaram sempre a ver navios. Nem bebemos uma bica, não é? A bica, olha, lá está, nós aqui sim também, chegamos ao café e também dizemos bica. Estamos aqui em Alenquer, não estamos em Lisboa. Exato. A bica é café, toda a gente sabe. Há também, neste caso, duas hipóteses de explicação para o seu significado. Há uma explicação que diz que quando o café expresso começou a ser comercializado em Lisboa, no Café Brasileira, como o seu sabor era muito forte e amargo, não agradou muito aos lisboetas. E então começaram a dizer que deve beber isto com açúcar. Beber isto com açúcar. B-I-C-A. E daí começasse a chamar bica. Mas pode ser esta a explicação, mas também pode ser porque o café caía da máquina, gota a gota quase, não é? Portanto, em bica. Pode ser esta a explicação também. Bom, eu não quero meter o recio na betesga, mas numa só frase estamos perante várias expressões típicas de Lisboa que passo a traduzir e a explicar. Aliás, eu não, mas a Maria Eugénia Ponte. Por exemplo, uma frase que tenha várias expressões, já dissemos aqui, olha, juntando algumas que já falámos. O melhor é dar corda aos calcanos, apanhar um fogareiro, ou temos aqui as obras que sentem graça. Ficamos a ver navios e não vamos ter tempo para beber uma pica. Exato. Numa frase só, tivemos uma data de expressões. E ter o recio na betesga, por exemplo, que falou também, é a explicação, portanto, o significado desta expressão é que quando se quer meter uma coisa muito grande num espaço ínfimo, não é? Mas a origem é porque... Refere-se ali à Praça do Recio, não? É uma rua muito pequena que une a Praça do Recio, que é muito grande, à Praça da Figueira. Portanto, daí a expressão meter o recio na betesga. Exato. A Lisboa tem, como podem ver, muitas e ricas expressões que são indiscutivelmente suas. São expressões que são utilizadas atualmente ainda, e é muito curioso verificar que algumas não são bastante antigas e continuam a utilizar-se não só em Lisboa como noutras regiões, nomeadamente na Grande Lisboa, na área metropolitana e até aqui na região Saloia, na região já, como o Dr. Rui Costa disse há pouco, nós não pertencemos, nós Alenquer somos um concelho vizinho, portanto a Vila Franca de Xira, que é mesmo ao pé, pertence à área metropolitana de Lisboa. Alenquer já pertence à região oeste, mas também é tudo tão perto e continuamos, e depois também é uma zona em que muita gente trabalha em Lisboa, muita gente que nasceu em Lisboa veio morar, optou por morar, por residir no concelho de Alenquer, portanto continuamos também a falar e a empregar as mesmas expressões. Maria Eugénia Ponte, eu penso que o tempo para a rúbrica está mesmo resvés de Campo de Ourique e não quero que caia o Carmo e a Trindade por me alongar. Também. Convém. Resvés de Campo de Ourique, ainda tenho tempo de explicar porque é que significa? Diga? Tenho tempo de explicar claro. A origem do Resvés de Campo de Ourique e do Caio, o Carmo e a Trindade? Claro que sim. Então vamos nessa. Vamos nessa, Vanessa, como dizíamos no princípio. Vamos então. Tudo de acordo. Resvés de Campo de Ourique significa por um triz ou à justa, e a origem desta expressão data do terremoto de 1755, quando as águas do tsunami que se seguiu quase chegavam a Campo de Ourique, quer dizer, quase, mas não chegaram lá, de maneira que nós utilizamos quando qualquer coisa está prestes a acontecer, mas não aconteceu. Vai cair o Carmo e a Trindade, também significa uma coisa surpreendente ou escandalosa, portanto, uma coisa que dá muitas vistas, e tem origem no facto de que durante o terremoto de 1755 há muitas expressões com origem no terremoto. Durante esse terremoto ouviu-se um grande estrondo. Porquê? Porque tinham caído ao mesmo tempo os conventos do Carmo e da Trindade. Há tantas expressões e tão deliciosas que eu ficava aqui até vir a mulher da Fava Rica.
Cá temos outra expressão. Se calhar nem toda a gente sabe o que é fava rica. Dantes, Fava rica. eu não sei se estou errado, mas antes bebia uma imperialzinha ali em Alfama e vinha sempre uma favazinha seca e uns amendoins. Será isso? Não? Pois, exato. Os amendoins estão um bocadinho fora do contexto, mas a fava rica é a fava seca para permitir que depois, mais tarde, possa ser consumida. Antigamente até haviam senhoras vendedoras de fava rica por Lisboa a provar o seu produto e curiosamente até para facilitar a vida dos lisboetas, essas senhoras haviam outras que traziam, umas vendiam na seca, outras vinham já cozinhada em sopa, utilizada para sopa, portanto era do molhado e depois faziam sopa e traziam acondicionada e vendiam na rua. Portanto, o Zezé está bem informado. Também pertence aqui à mesma zona, não é? Sim, vive em algum tempo também em Alfama, quando era mais jovem, e de maneira que também estou virado, digamos, estou a frente com Lisboa. Não viveu naquele jardim, tem um nome muito giro, pois não, em Alfama? Em Alfama mesmo. Ali é, por trás, tem um nome muito interessante. Por trás do chafariz. O jardim onde o Zezé viveu? Não no jardim, mas bem perto do jardim. Qual é o jardim que eu me estou a referir, não sabe? Sim, claro. Não convém dizer aqui o nome, não é? Mas não o jardim zoológico, não é? Não. Estas expressões invocáveis, Maria Eugénia Ponte. Olha, Maria Eugénia Ponte. Eu estou desejosa de dizer o nome do jardim, agora que calhou em conversa, mas pronto, não digo. Claro. Comprei um livro e aí vão ver. Olha, comprei um livro e leiam o conto As Vizinhas Bisbilhoteiras, que fala no nome do jardim. Agora deixamos aqui em suspenso esta curiosidade e depois explica porque é que o jardim se chama assim. Exato. Maria Eugénia Ponte, foi um prazer estar de novo consigo hoje, mais uma vez no espaço Nos Desentendemos, a rúbrica regular aqui no Portugalíssimo. É uma verdadeira, no fundo, seleção nacional das linguagens marginais portuguesas, onde domingo a domingo estamos sempre aqui depois das 12. Um beijinho grande, Maria Eugénia Ponte. Feliz domingo, bem-haja e obrigado por viajar nesta maneira com as expressões e vocábulos deste país lindíssimo, que hoje foi Heróis à Moda de Lisboa. Eu é que agradeço, Zezé. Nós agradecemos porque, de facto, divulgar o nosso trabalho, um trabalho que nos apaixona, é muito gratificante. E desejo também um feliz domingo a vocês os dois, a todos os ouvintes, todos os ouvintes do programa Portugalíssimo, que realmente, apesar da chuva e do mau tempo, seja um mundo radioso, porque o tempo está dentro de nós e a boa disposição faz esquecer, faz ver a vida de outra maneira. Um bom domingo para vocês todos. Muito obrigada. Beijinho. Muito obrigado também por fazer parte e fazer força para que a cultura portuguesa cada vez vá mais longe. Feliz domingo. Jusqu'à nos terribles grands-pères. E foi assim mais um espaço Nos Desentendemos. Hoje estivemos na região de Lisboa, claro, na capital, e não só, em toda a zona metropolitana, e a conversa com a escritora Maria Eugénia Ponte. Por isso, vou esperar pela fava rica? Vais, Zezé? Não. Não, Zezé. Vamos ouvir este tema até ao final e depois vamos aos compromissos comerciais e voltamos então para as habituais efemérides do dia na história do mundo. Até já. Vois déjà dans mes veines